Olá, meu nome é Renato Montoni Filho. Eu vou apresentar o trabalho de conclusão de curso do curso de especialização em ciência de dados e Big Data. O tema do meu trabalho é análise da relação da idade do paciente e a previsibilidade de tempo de permanência de internação de pacientes do SUS. Para contextualizar o meu trabalho, eu trouxe primeiro aqui os dados que tem como fonte o IBGE. Esses dados mostram que a população brasileira está envelhecendo. Em 2018, o gráfico mostra que grande parte da população brasileira está na faixa etária entre 15 e 39 anos. Já a projeção para 2060 demonstra que grande parte da população vai estar incidindo na faixa etária de 55 e 59 anos. Isso demonstra que ao longo do tempo, o número de idosos vai aumentar muito no Brasil. Frente ao envelhecimento da população idosa brasileira, há a necessidade de estruturação de serviços e de programas de saúde que possam responder às demandas emergentes desse novo perfil epidemiológico do país, ou seja, a necessidade de uma adequação da gestão dos recursos de saúde pública para atender esse novo grupo de idosos que estão chegando aí com o tempo no Brasil. Talvez seja uma percepção das pessoas, uma percepção popular e até de nós mesmos, que a idade de um paciente está diretamente relacionada ao tempo de permanência que ele vai estar internado em um hospital. Daí surge, então, o tema do meu trabalho, que faz o seguinte questionamento: será que há uma relação direta na previsão do tempo de permanência de internação de pacientes atendidos pelo SUS com a idade desses pacientes, contribuindo assim para uma gestão mais eficiente e transparente dos serviços de saúde? Então, para responder essa pergunta, eu tenho como base os dados do Hospital Evangélico de Belo Horizonte, onde eu trabalho. Lá eu separei dois datasets, né? Um relacionado aos dados pessoais do paciente e o outro relacionado aos dados de internação. O Hospital Evangélico é um hospital aqui filantrópico de Belo Horizonte, que por lei todo hospital filantrópico tem que atender 66% dos pacientes vindos do SUS. E para responder essa pergunta, né, a gente resolver esse problema proposto, eu vou trabalhar com o Notebook, o Jupyter Notebook, com o Python e com o Scikit-learn, que é o algoritmo de regressão linear. A regressão linear ela traz uma análise de duas variáveis, né, uma dependente e outra independente, e vou usar o algoritmo Scikit-learn para fazer uma previsibilidade dessas duas variáveis. As variáveis adotadas aqui, a primeira, que é a variável dependente, uma variável resposta, é o tempo de previsibilidade, o tempo de internação do paciente que eu quero prever, e a variável preditora é a idade do paciente. Então, a gente vai conseguir tentar, pelo algoritmo, ver se a idade do paciente a gente consegue prever o tempo que ele vai permanecer internado no hospital. Na nossa primeira análise dos dados, nós podemos ver aqui que o histograma mostra que grande parte dos pacientes está na faixa dos 60 anos. Esses dados são de 2023, então grande parte dos pacientes internados em 2023 lá no Hospital Evangélico está na faixa de 60 anos de idade. Após essa análise, nós fizemos aqui um algoritmo para ver a relação entre as duas variáveis, que é a idade do paciente e o tempo que ele permaneceu internado. E a gente pode ver pelo gráfico que não demonstra uma relação direta. Não há aqui uma reta inclinada mostrando uma relação de dependência entre as duas variáveis. E aqui a gente já tem o primeiro insight da nossa análise aqui, que não mostra que o paciente mais velho fica mais tempo internado. Mas mesmo depois da gente ter visto através da análise de regressão que não há relação direta, eu apliquei o algoritmo de machine learning com o scikit-learn para tentar prever uma reta que possa prever o tempo de permanência do paciente baseado na sua idade. E como a gente viu ali, a reta ficou paralela ao eixo X, que é a idade do paciente, e não demonstra, continuou
assim como é os dados hoje, ele manteve a mesma previsibilidade, ele manteve a mesma aparência dos dados. Não há aqui uma reta de previsibilidade dos pacientes, de internação dos pacientes com a sua idade. E para confirmar isso, eu apliquei lá através do algoritmo 4 métricas. O coeficiente de determinação demonstrou 0. O erro médio absoluto deu um valor de 4,25. O erro quadrático médio, 85,64. E o coeficiente de determinação depois de aplicado o algoritmo deu 0,0000297. Ou seja, o coeficiente de determinação que apresentou o valor zero indica que o modelo não explica nada da variabilidade. Já a segunda métrica, que é o erro médio absoluto, demonstra que as previsões do modelo estão, em média, mais distantes dos valores reais. Na terceira métrica, o erro quadrático médio, também mostra que as previsões do modelo estão, em média, mais distantes dos valores reais. E, por último, o coeficiente de determinação, que representa a proporção da variabilidade de uma variável dependente explicada por um modelo estatístico, que indica o quão bem as previsões de modelo se ajustam aos dados reais, mostrou um valor zero, ou seja, demonstra que realmente o modelo não está explicando a variabilidade dos dados. Baseado nisso, a gente pode chegar nas seguintes conclusões: que há um equívoco comum na percepção popular e de nós mesmos de que a idade de um paciente está diretamente relacionado ao tempo de permanência hospitalar. Então, um paciente idoso não necessariamente vai ficar mais tempo internado em um hospital. Vai depender de outros fatores, como o diagnóstico que ele tem, complicações que ele possa vir a ter, mas não necessariamente só a sua idade. O período de internação não pode ser simplesmente atribuído à idade do indivíduo, pois diversos fatores complexos e interligados influenciam a duração da hospitalização, indo além do critério etário. Como eu disse, não basta apenas o paciente ser idoso para prever que ele vai ficar mais tempo internado em um hospital. E por último, ao desmistificar a suposição de que a idade é o principal determinante do tempo de permanência hospitalar, promovemos uma compreensão mais precisa e holística da medicina. Cada paciente é um quebra-cabeça único, e o tempo de internação é moldado por uma combinação complexa de variáveis médicas. Então, quando nós começamos o trabalho, quisemos verificar se um paciente idoso vai ficar mais tempo internado no hospital, nós podemos verificar aqui pelos algoritmos que não necessariamente um idoso vai ficar mais tempo internado no hospital. Para poder executar essa previsibilidade de tempo de permanência de internação em um hospital, temos que ir além da idade do paciente. E os algoritmos aplicados aqui puderam constatar esse nosso questionamento. Sendo assim, muito obrigado.